Uma boa noite a todos. Hoje, 25 de novembro de 2024, daremos início à quarta sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Nobre vereador Dito Castro. Presente. Nobre vereador Fábio Tatu. Presente. Nobre vereador Chiquinho do Serrote, presente. Nobre vereador Gerson. Presente. Nobre vereador Heitor, presidindo a sessão. Nobre vereadora doutora Inês. Presente, doutor Inês. Nobre vereador Beto. Presente, Beto. Nobre vereador José Lopes, presente. Nobre vereador professor Aquino, presente. Nobre vereador Capitão Renato, presente. Nobre vereadora Sandra Kennedy, presente. Nobre vereador Vander Lopes, presente. Nobre vereador Chavico, presente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Deliberações para a ordem do dia. Veto parcial do autógrafo 395/2024, referente à emenda do projeto de lei complementar 87/2024, que altera o dispositivo da lei complementar 042/2008, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo do município de Registro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, contrário ao veto parcial. Projeto de Lei 2209/2024, que institui regras para o pagamento de despesas através do regime de adiantamento e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Projeto de Lei 2217/2024, que cria o Fundo Municipal de Proteção da Igualdade Racial e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 2221/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA-LDO e LOA de 2024 e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 2222/2024, que altera o dispositivo da Lei 239/2001 para redefinir as alíquotas para a cobertura do déficit técnico e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 2225/2024, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA-LDO e LOA de 2024 e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 2227/2024, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA-LDO e LOA de 2024 e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Todos os projetos ora lidos aqui pelo nosso secretário encaminham para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que comece a leitura dos projetos a ser votados, iniciando pelo 2227/2024. Senhor presidente, só corrigindo, pela ordem, senhor presidente, corrigindo um erro aqui, o projeto 2227 dispõe sobre a denominação do centro multiuso. No nosso relatório aqui estava escrito de maneira equivocada. Vamos começar por ele. Projeto de Lei 2227/2024 dispõe sobre a denominação do centro multiuso. Coloco em discussão. Peço para que seja lido na íntegra. Posso, senhor presidente? Sim. Não abusando do primeiro secretário, além do projeto que o Gerson pediu, é o projeto que você pediu, o processo inteiro? Eu ia ler o processo e a biografia. Isso. Projeto de Lei 2227/2024 dispõe sobre a denominação do centro multiuso. A Câmara Municipal aprova. Fica denominado Gabriela Alves de Assunção, o centro multiuso localizado na rua Vivaldo Pereira, número 30, Jardim Eiji, Matsumura, neste município de Registro. Artigo 2º. Eventuais despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta própria, consignada no orçamento vigente e suplementada se necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. A biografia de Gabriela Alves de Assunção. Nasceu em 4/3/1990, natural de Registro, filha de Antônio Elias de Assunção e Isaura Alves de Assunção. Estudou em escola pública, do Jardim ao ensino médio. Cursou técnico em edificações no Instituto Federal, no qual se formou em 2017. Aos 17 anos, trabalhou na Câmara Municipal de Registro. Após o término do contrato, trabalhou na imobiliária Green. Concurseira desde os 17 anos, foi em 3/8/2009 que foi nomeada servidora pública da Prefeitura Municipal de Registro, como agente administrativo, no qual trabalhou em vários setores, como PAC,
Secretaria de Assuntos Jurídicos, RH da Saúde, setor de fisioterapia e, por fim, na assistência social, onde assumiu o cargo de chefe de divisão administrativa. Gabriela também gostava muito da área social, ajudando sempre o próximo. Fez parte como voluntária no projeto Vagalume, o qual distribuía marmitas para moradores de rua. Na pandemia, também teve a ideia de criar uma página de internet chamada Pouco do Bom, para ajudar nas divulgações dos pequenos empreendedores da cidade. Gabi, como gostava de ser chamada, era uma pessoa muito prestativa, que adorava ajudar ao próximo, cuidar das pessoas, e sua base maior sempre foi a família. Em março de 2021, foi diagnosticada com Covid no auge da pandemia do coronavírus, ficando internada, lutando pela vida por 31 dias, e após uma semana de sua alta, em 23 de 4 de 2021, acabou falecendo em decorrência da doença, deixando uma filha de 2 anos, a Luna, e seu marido, Luiz, os familiares e amigos. Continua a discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Senhor presidente, queria propor que os familiares que aqui estão, que nós fizéssemos aqui um registro fotográfico da família, da mãe, dona Isaura, todos os familiares aqui com o projeto de lei em mãos, a Câmara toda que aprovou, a gente pudesse fazer um registro oficial Permitido. desse momento, Permitido. se assim for também do desejo da família. Então vamos entrar aqui, todo mundo? Família, acho que inclui os amigos também, né? Família e família de sangue, aquela família que... Agora esse aqui vai voltar lá depois. Senão não publica. Senão não publica. Veto parcial do autógrafo 395/2024, referente à emenda do projeto de lei complementar 87/2024, que altera o dispositivo da Lei Complementar 042/2008, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo do município de Registro, com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, contrário ao veto parcial. Coloco em discussão. Veto parcial ao autógrafo 395/2024. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Eu quero fazer um único apontamento aqui,
que, lendo as justificativas do veto, uma das justificativas é que a alteração não teria sido precedida de discussão em audiência pública, quando a audiência pública que essa Câmara promoveu aqui, quem não compareceu foi justamente representantes do Poder Executivo. A Prefeitura não estava aqui. Nós tínhamos um representante aqui legal dentro da comissão, tínhamos aqui pessoas envolvidas, CREA, o pessoal, inclusive, da faculdade, pessoal lá do bairro em torno, que também sugeriram essas alterações e trouxeram, mas justamente nessas alterações feitas em audiência pública, não estavam aqui representantes do Poder Executivo e alegaram que as alterações não foram precedidas de participação em audiência pública, quando quem não participou foram eles. Só isso que eu tinha. Queria pedir um esclarecimento. Continue a discussão. Esclarecimento para o vereador Vander, que nos representou nesse processo. Nas audiências públicas realizadas e organizadas pela Prefeitura, os agentes privados, que aqui estavam na sua grande maioria, com exceção do CREA, todos os demais eram investidores. Estavam presentes nas audiências públicas organizadas pela Prefeitura, e, se estavam, eles apresentaram a proposta e não foi acolhida, por isso a Câmara organizou outra audiência. Se pudesse explicar esse processo, seria importante, por favor. Alguns estavam presentes, sim, mas não chegaram a apresentar essa proposta anteriormente e depois foram apresentadas para essa casa. Por isso foi feita uma audiência pública, mas, como o Tatu falou, os maiores interessados que deveriam estar junto, a Prefeitura, foi convocado toda a equipe, porém não compareceu nenhum. Eu acho que de direito, depois, dentro da audiência pública, tendo algo que seja de interesse público, que eu julgo como de interesse público, tem um respaldo legal, deveria estar presente aí a representação da Prefeitura, mas, infelizmente, não teve. Continue em discussão. Não havendo mais vereadores, coloque em votação. Os favoráveis pelo veto parcial permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Veto parcial derrubado por 11 votos contrários e 1 voto a favor. Declaração de voto, vereadora Sandra Kennedy. Na primeira votação, eu votei favorável ao projeto, às emendas. E, nesse interim, dialoguei com vários atores. E, exatamente por essa pergunta que eu fiz. Se houveram audiências públicas anteriores, se houve audiências públicas anteriores, e esses agentes públicos não foram, na sua grande maioria, e não apresentaram, eu fiquei realmente em dúvida por que fazê-lo bem no período eleitoral, acho que uma semana antes das eleições, onde eu só vi aqui os interesses privados aqui representados, e não o conjunto da população que foram convidadas para as audiências prévias. Por isso que eu me refleti sobre esse projeto e votei contrário ao projeto, portanto, acompanhando o veto. Não por as alegações aqui trazidas de vício de iniciativa, não por isso. Nós já derrubamos vários vetos por conta disso. Dr. Hans, enfim, a Procuradoria sempre nos orienta em relação a isso. Mas pela questão do processo que eu realmente me subsidiou para a mudança do meu voto. Muito obrigada. Do processo de audiência pública. Determina a Secretaria Legislativa que comunique a rejeição do veto ao Executivo Municipal. Projeto de Lei 2209/2024, que institui regras para o pagamento de despesas através do regime de adiantamento e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Coloco em discussão o projeto de lei 2209. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo. Projeto de Lei 2217/2024, que cria o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2217/2024. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem.
Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo. Projeto de Lei 2221/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA de LOA de 2024 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2221/2024. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de Lei 2222/2024, que altera o dispositivo da Lei 239/2001 para redefinir as alíquotas para a cobertura do déficit técnico e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2222/2024, com a palavra a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy. Senhor presidente, inicialmente eu quero agradecer pela disponibilidade de ter imediatamente convidado, né, conversamos no final da tarde, representantes da OMSS, o doutor Fernando esteve aqui e nos esclareceu, né, vereador Beto? E, em suma, nos esclareceu, indicando, se eu consigo aqui resumir o meu entendimento, de que a OMSS está em déficit, caminharia cada vez mais para esse déficit, e que o caminho encontrado não onera os cofres públicos e nem onera o servidor, porque não vai ter aumento de alíquota e vai reduzir a participação do orçamento. Como faz esse milagre? Essa era a minha dúvida. É porque vão recorrer, o MSS vai recorrer ao governo federal para utilizar duas possibilidades que se somam. Recursos do Fundeb, separado, não compromete o recurso do Fundeb geral, é um recurso a mais, que já é previsto em lei para os sistemas municipais, então, o recurso do Fundeb, e o recurso da imposto de renda, que, ao invés de ser recolhido para a Receita, ficará na MSS. Então, através desses dois mecanismos, recursos do imposto de renda e recurso do Fundeb adicional, destinado especificamente para a Previdência Especial própria, é que será possível recuperar e ter, inclusive, a médio prazo, um superávit, sem, portanto, onerar os cofres. Vai ter, inclusive, uma redução de 2 milhões dos cofres municipais, ou seja, do orçamento municipal, e não onerar o servidor público. Então, nesse sentido, me sinto tranquila para votar. Obrigada. Continua em discussão. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo. Projeto de Lei 2225/2024 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPL da LOA de 2024 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2225/2024. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Nenhum mais, né? Não, isso já foi, da denominação. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e às 20h45 encerro a presente sessão.